falar da adolescência é uma coisa muito importante. Todo mundo passa por isso. Eu já fui adolescente, você já foi adolescente, os filhos estão sendo adolescentes, isso faz parte do desenvolvimento humano, não tem como pular essa fase. E a gente pensa que, às vezes a gente pensa nisso, eu já pensei várias vezes, muitos pais assim, e eu mesma assim, ai que bom se pudesse pular essa fase dos filhos da gente, mas não dá. Essa fase existe, ela existe por uma razão especial. É uma fase do desenvolvimento de experimentação. O adolescente experimenta o que é ser adulto, ele vive o que é a vida adulta por experimentação em situações, ele toma decisões, ele tem autonomia, e isso vai fazendo com que ele se experimente ser adulto, e aí ele vai entendendo o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona, quem eu sou. As percepções dele vão fazendo ele construir uma identidade. Nós vamos falar disso para frente, tá? Então vamos pensar assim, ó, que a adolescência é uma fase do desenvolvimento, a gente cresce nessa fase, crescer dói, crescer dói, vocês vão concordar comigo, quem concorda comigo dá um joinha aí, para entender que crescer dói, né? Crescer dói e a gente precisa passar por isso, eles precisam passar por isso, cada um vai lembrar da sua dor da adolescência e eles precisam passar por isso. A série então que nos inspirou é a série da Netflix, eu vou retomar aqui para quem está entrando agora, é a série da Netflix Adolescência. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, então, vai saber que a gente tá falando de alguns personagens principais aqui, né? Que seria o Jamie Miller, Ed Miller, Amanda Miller, nem se fala muito daquela mãe, né? Nem o nome da mãe eu não lembrava, tive que buscar na hora de fazer um roteirinho pra gente lembrar. Então, a mãe se chama Amanda Miller e a Lisa, a irmã mais velha do Jamie, né? Então, nós vamos falar dessa série aí e usando esses personagens como inspiração, a história deles, a vida deles, para a gente poder reviver e revisar a adolescência que a gente viveu, que os nossos filhos vivem, quem nós somos como pais, o que nós vamos fazer para lidar com essa fase dos nossos filhos. Essa live é para você, pai, mãe, tá? Sejam bem-vindos, vocês que entraram, fiquem comigo até o final. A gente vai revisar, assim, o que a ciência traz para nós, o que os dados estatísticos do Brasil e do mundo trazem para nós a nível de criminalidade na adolescência. Fui buscar isso também para trabalhar esse repertório, né? E aí a gente então acolhe nossa ansiedade como pais. Bem-vindo, a ansiedade, ela é nossa e a gente vai cuidar dela agora aqui nessa live aí durante essa uma horinha. A gente vai trazer sim um cuidado especial para o nosso coração, enquanto pai, enquanto mãe de adolescente, para que a gente possa, assim, dar conta melhor desse processo que os nossos filhos estão vivendo, tá? Então, inspirados na série da Netflix Adolescência, nós vamos lembrar, então, que a série começa com os policiais invadindo a casa do Jamie, do Ed Miller, invadem a casa e vão prender a pessoa mais improvável que seria, né, para um crime daquela casa, o filhinho caçula, de 13 anos, um piazinho bonitinho, franzino, magrinho, né? E eles vão e entram no quarto e prendem a criança. Ele fica tão assustado que ele chega a fazer xixi na calça. Enquanto o pai ajuda ele a se trocar, a polícia tá lá revirando a casa, tentando achar a arma, revira um cesto de roupa para tentar achar provas do crime, né? Roupa ensanguentada, enfim. E eles estão lá revirando a casa, levam o menino sai apavorado, dizendo: eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. O pai acredita e acompanha e vão para a delegacia. Então vão relembrando esse início da série para a gente começar a conversar, tá? O primeiro questionamento que me veio quando eu vi isso, o primeiro questionamento que me veio foi assim, a consciência de culpa que esse gurizinho tinha, tá? 13 anos, nessa fase de desenvolvimento. Eles se sentem culpados, eles entendem até onde eles são culpados. O primeiro questionamento que me veio enquanto mãe de adolescente foi essa, assim, ó, nessa fase de desenvolvimento, 13 anos, qual é a consciência de culpa que eles têm? O Jamie,
ele tinha consciência do erro dele, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Se vocês lembrarem lá do terceiro episódio, quando ele fala com a psicóloga no final olha para ele e diz assim: ela não vai voltar. Ela, Kate, a que morreu, né? Ela não vai voltar. Você tem consciência do que é a morte? Quando ela pergunta isso pro Jamie, me vem esse questionamento assim, ó. E aí eu questiono você, tá? Questiono você, mãe, se o teu filho tem consciência do que é a morte. Em que nível de fantasia você mantém o teu filho? A gente precisa pensar nisso, gente. A gente tem uma tendência de proteger a criança, criar um mundo mágico de fantasia, e a gente precisa trazer os nossos filhos para a realidade. Isso é prevenir saúde mental, isso é prevenir problemas graves na adolescência. Vamos lá, porque vocês vão ver, eu vou falar mais disso depois, que na adolescência é onde aparece tudo que ficou guardado na infância. Sabe aquela sujeirinha que está com preguiça de buscar a pazinha, você joga para baixo do tapete? Isso vem tudo para fora do tapete. Na adolescência, então na infância, a gente vai guardando umas sujeirinhas, umas coisinhas que a gente acha que são pequenas, que a gente não quer pensar, não quer enfrentar, e a gente vai deixando e vai guardando. Chega na adolescência, tudo aflora. O adolescente, ele tem tudo à flor da pele. Então, tudo que a gente conseguiu guardar, esconder, mascarar na infância, chega na adolescência, aflora, tá? E se a gente pensar nessa fase de desenvolvimento, então, a gente precisa pensar assim, até que ponto nossos filhos têm consciência da realidade ao redor deles. Se eu for pensar, se aquela criancinha de 13 anos teve consciência do seu erro, do seu crime, para pensar nisso eu vou ter que reportar o meu pensamento e pensar assim, ó, meu filho tem consciência do que está acontecendo ao redor dele? Vamos pensar em que nível de fantasia você mantém a tua criança, o teu adolescente, tá? Puxa ele para a realidade, mostre a realidade ao redor dele. Vamos pensar assim, ó, que muitas vezes a gente não leva a criança no velório porque é chato. Não leva a criança no enterro porque é chato. Ah, para que criança em velório? Tem que ir sim. Tem que ver a realidade da vida, precisa ver o que é a morte, sentir a morte real, ver as pessoas chorando por aquilo, sofrendo, né? Eles precisam ver o que é a realidade da vida, tá? Às vezes os pais, para ter sossego, gente, permitem que a criança, por exemplo, assim, ó, come rapidinho e já sai, nem fica na mesa, não conversa, não divide aquele momento, e os pais dizem, ah, deixa, é um sossego, né? Ah, nem acorde, come a hora que acordar, não tem mais café da manhã com a família, porque é mais fácil lidar com isso, é mais fácil, não tem que enfrentar choro, reina, barulho, né? Criança faz barulho, então às vezes é mais fácil para nós pais deixar de lado e fingir que não viu, mas a gente precisa trazer os nossos adolescentes, as nossas crianças para a realidade da vida, trazer para que eles vivenciem o dia a dia real, de fato, principalmente essa geração nova que está aí. Se a gente pensar nos celulares e nos computadores, eles são os nossos salvadores e ao mesmo tempo os grandes vilões desse tempo que a gente está vivendo. Tudo que tem de melhor e de pior está no celular e nos computadores, né? Então a gente vai pensar sim que tem muita coisa boa, mas também que traz para nós algumas questões difíceis. Uma delas é a imersão das nossas crianças e adolescentes nesse mundo virtual, tá? Vamos pegar um viés então, pensando aí na série, pensando nos joguinhos de computador. Vocês lembram que aquela mãe disse que o pai, na última conversa que eles têm na quarto episódio, o pai diz assim, a gente comprou a mesinha de computador para ele, com tudo que precisava e colocou lá, e a mãe diz que ela via a luz acesa por baixo da porta. Você vê que essa mãe não estava vendo o jogo que ele estava jogando, não estava vendo o que ele estava fazendo. Só via a luz do computador por baixo da porta. E a mãe dizia assim,
filho, você tem aula amanhã, vai dormir, né? E eles se questionando, tentando achar um porquê, tentando achar onde foi que eu errei, né? E eles falam disso. E a gente vai pensar nesses joguinhos. Vamos pensar assim, ó. Quando a gente pensa, se uma criança de 13 anos, é isso que a gente está discutindo agora, tem consciência do seu erro, tem consciência da culpa pelo que fez, a gente vai ter que refletir até que ponto ela está conectada com a realidade para entender que aquilo é péssimo, tá? Então, se a psicóloga pergunta para ele assim, você tem consciência do que é a morte? Ela não vai voltar. Será que ele tinha consciência? Vamos pensar que nos jogos de computador, olha lá, ele morre, ganha vida, morre, ganha vida, morre, ganha vida, morre, ganha vida, quantas e quantas e quantas vezes a morte lá é uma coisa que não gera sofrimento algum. A morte é adrenalina pura, é só emoção, é só para gerar impacto, mas ela é reversível. Na vida real, não. Isso é muito claro para mim, para você, adultos, que já perdemos gente que a gente ama e nunca mais vamos ver. Para gente que vivenciou a morte, que foi em muitos velórios, né? Então, nós temos consciência do que é a morte. E aquela criancinha de 10 anos que tá lá no computador, jogando um jogo violento, onde mata, 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 né? Imagina que na série o gurizinho dá 7 facadas numa adolescente. Isso é inconcebível. E aí a gente vai pensar numa criancinha de 10 anos jogando um joguinho do computador, dar 7 facadas num joguinho? Pô, tranquilo? É reversível? Já ganha vida de novo? Mas na vida real não. Por isso que eu insisto com vocês assim, ó, tragam seus filhos para a realidade da vida. Faz em velório, faz viver, faz ele ver o sofrimento das pessoas, não mata ninguém, não vai traumatizar ninguém, isso faz parte da vida e a gente precisa trazer os nossos filhos para a vida real. Eles não podem viver numa imersão de um mundo virtual. Se eles viverem os dois mundos, eles vão ter parâmetros e compreensão, né? Porque eles vão se desenvolvendo cognitivas, percepções, eles vão criando conexões e compreendendo o que é real e o que é virtual. Meu filho disse para mim hoje, ainda vocês adultos têm dificuldade, né, de separar o que é real e o que é virtual. Eu falei, é verdade. E a geração deles, se vive os dois mundos de uma forma bem vivida, consegue separar. Se a criança vive imersa sem essa coisa do adulto tá puxando, construindo, tendo vivências, eu vejo alguns pais assim, de amigos dos meus filhos jogando jogo de tabuleiro, outros levando pescar, né? Vão no final de semana pro sítio. Quanta coisa de vivência real que a gente precisa compor no dia a dia do filho para que ele seja inteiro e não pela metade. Ele não pode ficar só com o virtual, tá? Ele não pode ficar o tempo todo, tanto tempo com o virtual. Tudo bem o virtual, o joguinho do computador até ajuda, né? Ajuda na construção cognitiva em muitas questões, eles acabam assim desenvolvendo a inteligência ali com os jogos, mas é preciso dosar, tá? Eu sei que eu tô falando aí de um tema batido, aí um tema, mas é importante, não tinha como trazer essa série, né, sem reviver isso, a influência do jogo e do tecnológico, do virtual, nesse contexto aí, tá? Tem um processo que o ser humano vive que se chama dessensibilização. Vamos trazer isso para a série agora, né? Vamos pensar lá. A pergunta é, então na série vocês perceberam que o pai teve rompantes agressivos, o filho teve rompantes agressivos, mas o pai não matou ninguém. Por que o filho matou? Porque o filho tomou essa atitude, chegou a esse extremo e o pai não. Tem comportamentos parecidos. O menino aprende a ser homem olhando para a figura masculina que está próxima dele. Pode ser o pai, pode ser o cuidador. A criança que não tem pai, que é filho de mãe solteira, normalmente escolhe, né? Escolhe uma figura masculina de referência
E assim a gente vai entender que ele vai aprender a ser homem olhando para o homem com o qual ele convive. E na série fica muito claro isso. O pai tem rompantes agressivos, o Jamie tem rompantes agressivos, muito parecidos até, os atores trabalharam muito bem, aquele menininho arrasou, né? Ele deu um show de interpretação. E aí a gente vai pensar que os rompantes agressivos aparecem nos dois, mas o filho mata e o pai não. E aí eu questiono com vocês, assim, ó, retomando a minha fala de agora, anterior, né? Assim, ó, a infância do pai, como foi? Quanto de vivência real esse pai teve que fez com que ele entendesse e tivesse essa referência do que é certo, o que é errado, de contextualizar no mundo em que vive. Será que o Jamie teve realmente assim, ó, vivências? Até o vínculo com a mãe é nulo na série. Muito interessante isso, até quando ele fala para a psicóloga da mãe, ele coloca: ah, minha mãe cozinha bastante, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Ele coloca a mãe como alguém que produz muito, mas ele não coloca vínculo com ela. É interessante assim que não aparece vínculo, ele escolhe o pai como responsável, ele deve satisfação para o pai, né? Claro que isso é uma série, eles quiseram retratar ali talvez esse contexto mesmo, mas a gente vai perceber uma falta de vínculo que também é importante a gente refletir aqui, né? E vamos pensar assim, ó, que a vivência da criança não pode ser só virtual, ela tem que ter um realismo. Daí você vai me dizer assim, claro que tem realidade, né? Mas a gente precisa valorizar mais a realidade. Nós somos uma geração de pais cansados, que trabalham muito, que buscam sucesso, projeção, dinheiro, que buscam consumo, que buscam dar conforto para os filhos, e a gente precisa pensar na parte relacional, na parte vivencial com eles, tá? Vamos pensar nisso, então, que essa vivência do dia a dia, quanto mais real, mais concreta for, tá? De pegar na terra, de mexer na grama, de estar junto, de conviver, mais saudável vai ser para a vida de vocês. Podem ter o virtual, sim, como diversão, é gostoso, é importante, tem que saber lidar com o virtual. Numa geração tecnológica dessa, você vai tirar todas as mídias do teu filho? Não vai. Mas você precisa fortalecer o relacional, o vivencial do dia a dia, o vínculo, ok? Vamos pensar nisso. Esse processo de dessensibilização, então, que eu digo, olha só. Se eu começar a ver acidente de trânsito, tá? Acidente de trânsito, acidente de trânsito, acidente de trânsito. Teve agora esses dias um acidente ali no litoral, onde incendiou um caminhão e 24 carros, gente. Foi horrível, mas vamos dizer que eu vejo isso todo dia. Eu vou perdendo a sensibilidade com aquilo não me choca mais, certo? E eu tenho isso com choro, vou falar para vocês. 27 anos como psicóloga, se eu vejo alguém chorando, podem me chamar de gelada, né? Mas eu assim, ó, já enxergo o processo inteiro, não enxergo só o choro e o sofrimento do momento. Porque depois do choro vem a calmaria, vem a tristeza traz reflexão, organização do pensamento, do sentimento e retomada da vida. E quando eu vejo alguém chorando, eu já enxergo o processo inteiro, até lá no fim, porque eu já acompanhei muitos. Então o choro não é uma coisa que me choca mais. Eu, psicóloga, estou dessensibilizada para o choro de pessoas. O médico vive isso com sangue. Tem gente que entra na faculdade de medicina com medo de sangue, daqui a pouco não tem mais medo, porque ele sofreu esse processo de dessensibilização. Vamos pensar aí no dentista com saliva, com bactéria, né? Vamos pensar num laboratorista com fezes, urina, né? Ele perde a sensibilidade, aquilo começa a ficar natural para ele, aquilo não incomoda mais. Vamos pensar num técnico de enfermagem lidando com vômito, ok? Deu para entender? Então isso é um processo de dessensibilização que o ser humano vive. Vamos pensar nos joguinhos de computador? Mata, facada, tiro.
né? Isso vai fazendo com que eles percam a sensibilidade e se tornem mais agressivos. A geração de hoje é menos respeitosa e mais agressiva. Se você olhar os amiguinhos brincando, você vai ver mais xingamento, você vai ver uma geração assim que tem menos pudor na hora de agredir do que era a nossa geração anterior, tá? E isso é assim, vai perdendo a sensibilidade, vai ficando natural, fazendo parte da vida. Esse é o processo de dessensibilização que o ser humano vive e que talvez o Jamie tenha vivido nos jogos de computador, e aí sim chegou nesse fato terrível que foi a morte da Kate, né? Ele ter matado a Kate. Imagine o pequeno Jamie assim, vendo todos os dias no computador um joguinho que ele gosta muito, adrenalina pura, e o personagem do joguinho morre, perde a vida, recupera a vida, morre, perde a vida, recupera a vida, aquilo se repete, se repete, se repete, ele vai perdendo a sensibilidade e as vivências pessoais é que trariam esse contrapeso, esse equilíbrio. Será que ele teve contato com morte? Será que ele teve contato com uma morte real, uma perda real que tenha causado sofrimento? Para a psicóloga, ele disse que não tinha convívio com os avós, muito pouco, ele não mostra vínculo nenhum, perda nenhuma significativa que venha trazer uma vivência real, que venha equilibrar e fazer com que ele consiga separar o que é virtual do que é real. Temos que pensar nisso com os nossos filhos, tá? Trazer um realismo para a vida deles, para o pensamento deles, para o repertório deles, para que eles possam fazer esse contrapeso, sim, e não ficar imersos, mergulhados nesse mundo virtual, ok? Tem que ter os dois mundos com muita força. Quando a gente trabalha com adolescente, a gente vai então ampliar o repertório emocional dele, fazendo com que ele perceba as emoções dele, perceba o que ele sente, tá? E vai restabelecer a conexão com os valores que ele tem na vida, com os valores que a família trouxe. Tudo isso vai trazendo um realismo, vai trazendo um contato consigo mesmo e a integração desse ser que precisa ser integrado, tá? Quando eu olho no DSM-5, eu fui olhar o DSM-5, é um diagnóstico de saúde mental, onde tem lá todos os diagnósticos, catalogado todas as doenças de saúde mental, tá? Classificadas como saúde mental. Ele traz para nós 5 itens que seriam, assim, motivos para a adolescência ser uma fase tão sensível do ser humano. Por que a gente fica tão sensível na adolescência? Por que a adolescência é tão, assim, conflitante, né? Os 5 itens, então, que o DSM traz para nós. É um cérebro em reorganização, emoções à flor da pele, construção da identidade, pressão social e acadêmica e vulnerabilidade. Vamos pensar agora, contextualizando, trazendo para a realidade, olha lá. Cérebro em reorganização. Por que o cérebro do adolescente está em reorganização e isso deixa ele sensível, fragilizado? Vamos pensar lá. Imagine a cabecinha de uma criança. Como que a criança vê o mundo? Fantasias, resoluções são mágicas, pai e mãe são super-heróis para as crianças. Chega na adolescência, eles começam a ver as limitações dos pais, ver que os pais não conseguem resolver tudo, que os pais têm defeitos, eles criticam a gente com uma força que até magoa às vezes, né? Então eles vêm trazer críticas pra gente, eles percebem coisas que antes eles não percebiam. Eles têm muitas descobertas, têm experimentações assim com os amigos, na vida social, que acabam trazendo para eles um turbilhão de conteúdo para que esse cérebro, esse pensamento venha organizar e construir uma nova identidade, né? As emoções estão à flor da pele, principalmente também por essa reorganização, mas principalmente por causa dos hormônios. É uma produção intensa de hormônio que o adolescente tem, e essa produção intensa de hormônio e até desregulada, porque ele leva alguns aninhos para regular bem a produção hormonal,
ela traz essa instabilidade de humor. Então é esperado instabilidade de humor. Instabilidade é o quê? Amanheci feliz, dali 15 minutos já tô triste, daqui a pouco tô batendo a porta do quarto, daqui a pouco tô rindo lá na sala. Então essa instabilidade de humor é esperada. Se isso persiste, vamos pensar assim que a irritabilidade é constante. Aí abre o olho, se antena, fica atento pro teu adolescente aí, né? Então a instabilidade de humor é esperada por causa da instabilidade hormonal que o adolescente tem, tá? A construção da identidade que acontece nessa fase é outra questão que deixa o adolescente vulnerável e deixa o adolescente assim sensível. Vamos pensar lá, que construção de identidade que é essa? A nossa personalidade, até os 7 anos, se constrói uns 50% dela. Tá estruturada ali, tá sólida já. Mas tem uns 30% que vão se constituir até os 15 anos, até a adolescência, na pré-adolescência, adolescência. E esses 30% que estão em construção ainda não tem aquela firmeza para que eles entendam quem eles são, que lugar eles vieram assumir no mundo, o que eles estão prontos para fazer, para assumir. Vamos pensar que essa identidade que está em construção nesta fase deixa eles vulneráveis, frágeis, sensíveis. Então nós já pensamos em 3 coisas: um cérebro se reorganizando, nós pensamos nos hormônios que estão instáveis e nós pensamos nas emoções, nós pensamos na construção da identidade, tá? Então são 3 itens que o DSM traz para nós que seriam causas dessa sensibilidade do adolescente. O item 4 que o DSM traz para nós é pressão social, tá? Pressão social e acadêmica. É aquela pressão por ter bom desempenho nas coisas que assume na escola, né? Aí nós vamos ver os dados estatísticos lá e vamos entender o porquê deles pensando nessa pressão acadêmica. A pressão social, aqueles grupinhos nos quais eles se inserem, pressionam eles para ter uma identidade, uma postura, para ser alguém que eles devem ser conforme o que o grupo define, né? E essa pressão é uma coisa muito séria que fragiliza o adolescente. Lá na série, se vocês lembrarem da escola, eu não queria aquela escola para um filho meu. Agressividade em todos os ambientes. Nas 2 salas de aula que o policial entrou, era uma agressividade, bullying, fazendo bullying com o filho do policial, com o policial presente na sala. A agressividade daquela amiga da morta frente ao policial, agressividade na hora que eles estão no pátio depois do alarme de incêndio, a agressividade de um professor marreteando 2 alunos ali numa passada de corredor. Todos os ambientes daquela escola eram agressivos. Claro que a série traz isso e fortalece a agressividade como parte do contexto ali do enredo, e nas escolas acredito que isso não seja tão predominante. Claro que momentos de agressividade vão existir em qualquer contexto de escola, mas aquela predominância é mais para contextualizar a coisa, e era a série, assim, falava da agressividade, abordava a agressividade como tema, então aquilo ficou muito estereotipado em todos os ambientes da escola. Eu não queria meu filho naquela escola de jeito nenhum. Eu vamos pensar que essa pressão social, ela vem trazer, assim, um desconforto para adolescente, tá? Então a gente tá pensando num cérebro, tá pensando nos hormônios, isso é fisiológico, tá pensando na construção da identidade, que é uma coisa mais emocional, tá pensando na pressão social, olha que eles estão vivendo em tudo, interno, externo, né? Eles estão vivendo aí muitos estímulos que deixam eles vulneráveis e sensíveis. E aí o DSM traz para nós um 5º item, que é vulnerabilidade emocional aumentada, tá? Nessa idade eles ainda não têm uma identidade sólida, eles ainda não entendem para que eles vieram no mundo, eles estão se experimentando, tá? E é bem legal vocês, como pais, para ajudar a construir saúde mental, né? Não só consertar problema, como na situação da série, que é
impossível consertar aquela situação, destruiu o menino, destruiu a família, destruiu a identidade dele, é uma coisa ali irreparável. A série retrata uma situação irreparável para a família, para ele, e aí a gente vai perceber que o adolescente precisa experimentar quem ele é, tá? Então, tudo que vocês puderem pôr de curso para eles fazerem, adolescente é muito ativo, eles têm uma energia fenomenal, descomunal. Então, assim, ó, bota eles fazerem alguma coisa, porque se eles não tiverem o que fazer, eles vão inventar. E aí, o inventar pode vir coisa difícil de lidar. Então, enche o adolescente de curso, de lugares saudáveis onde ele possa experimentar coisas positivas, experimentar coisas que definam a identidade deles, que definam quem ele é. Vamos ver na prática? Ele vai fazer aula de música, de repente ele percebe que ele é bom no violão. Isso vai construindo a identidade. Eu sou o Marcelo, que sou bom em violão, tá? Na escola, ele tá no ambiente escolar, ele se dá bem em português, então ele é o Marcelo, que é bom no violão e que escreve bem. E assim ele vai construindo uma identidade por experimentação, tá? Quem vê os filhos mais inclinados para a área de exatas, tenta o Senai, cursos do Senai, para que eles experimentem a parte de elétrica, de mecânica, e eles percebam se aquilo é deles ou não é deles, é bom para eles, não é bom para eles, tá? Vão pensando em promover situações saudáveis de experimentação para que eles vão se descobrindo nesses contextos. Que eles não se descubram só no baile funk do Rio de Janeiro. Para que eles não se descubram apenas em situações que vão trazer uma referência ruim de identidade. Então, tragam lugares, contextos onde eles possam se descobrir. Se vai pescar com teu filho, ele vai experimentar se ele é bom pescador ou não, tá? Então, qualquer situação, vai jogar jogo de tabuleiro, né? Tem jogos muito interessantes, jogo de xadrez. Então, teu filho vai experimentando e entendendo quem ele é no mundo, que habilidades ele tem, ajude ele a experimentar coisas saudáveis. Aí você vai estar construindo saúde mental, tá? Então, tirando essa referência do DSM-5, que vem trazer para nós uma estrutura, um esqueleto do que o adolescente vive e por que ele fica tão vulnerável nessa fase da vida, assim, tão sensível, tá? Aqui eu já falei para vocês, vamos para frente então. Preste atenção no teu filho, minha gente. Radar ligado, radar ligado. Não existe uma regra pronta. Existe uma mãe e um pai, sim, que estão antenados e percebendo as coisas, tá? O comportamento do teu filho fala. O comportamento fala, mesmo que ele não conte, porque muitos são muito trancados, eles se protegem. Quer ver os meninos? Eles se protegem, da boca do meu filho não sai um A. Você acha que ele vai entregar algum amigo? Nunca na vida. Então não vem de lá nenhuma história que venha contar. E você não vai poder saber com palavras, mas você pode observar as atitudes. Observe a hora que ele chega, com quem ele anda. Observe a irritabilidade, é o que eu falei ali, ó. Então, os hormônios estão numa produção intensa e instável, trazendo instabilidade e humor. Então, tá alegre, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco tá querido de novo, daqui a pouco tá batendo porta, isso é esperado do adolescente. Mas se você perceber que o choro persiste por muitos dias, que o choro não para, que tá se isolando demais, ou vamos pensar em outro contexto, que a irritabilidade persiste, tá sempre brabo, sempre nervoso, sempre irritado. Então, persistiu, aí já não é mais instabilidade hormonal. Aí você vai entender que tem algum contexto difícil para enfrentar, radar ligado aí, mãe e pai, e você vai sim se aproximar do teu filho, acolher o teu filho e tentar entender esse processo e ajudar. Se não conseguir sozinho, busca ajuda. Mas então você, como pai, tem que estar aí com o radar ligado e atento para cuidar dessa preciosidade que é o teu filho, né? Vamos pensar então
que você precisa trazer o teu filho para os rituais do dia a dia. Pense em saúde mental, gente, é isso que nós estamos promovendo aqui. Você como pai que não está sabendo o que fazer para ajudar o teu filho, eu sei que você quer ajudar o teu filho, todo pai e mãe quer o melhor para o seu filho. Vamos pensar assim, ó, que você precisa colocar ele nos rituais diários da vida do dia a dia, tá? Vamos pensar lá, tomar café da manhã junto. É uma coisa que muitas famílias não fazem. Tomar café da manhã junto sinaliza o quê? Participar da vida real. Você participar do mau humor do teu filho, ele participar do teu mau humor, né? Ou se você tiver inteligência emocional desenvolvida o suficiente, você vai construir um ambiente saudável e bom nesse café da manhã. E eles vão conviver com o teu bom humor e não com o teu mau humor. Então, assim, rituais do dia a dia, tá, gente? Assim, ó, o momento de oração da família, a hora de organização da casa, o filho tem que participar, tá? Acolha, faça participar desses momentos diários. Ah, eu tive um atendimento que foi fenomenal. Olha que referência, que legal. Essa família, então, esse menino vivia nesta família, onde os pais pegaram um cano de PVC grande assim, tamparam embaixo, tamparam em cima, fizeram uma aberturinha como se fosse de cofre. E todos os dias, quando eles chegavam do trabalho, traziam um dinheirinho, né? E diziam que eles tinham trabalhado, que tinha sido legal, que tinham conseguido dinheiro e que iam pôr um dinheirinho ali. E todo dia eles iam alimentando aquele cano de PVC com dinheiro. Isso durante um ano inteiro. E a criancinha também ganhava sua mesadinha, um pouquinho da mesadinha, colocava lá dentro, se sentindo que parte do processo, pertencimento. Agarrem esta palavra, que essa é essencial para a saúde mental do adolescente, pertencimento. E eles colocavam aquele dinheirinho o ano inteiro, e colocava. Chegou no Natal, a família se reúne em volta da mesa, a família abre aquele cano, derruba todo aquele dinheiro em cima da mesa, todo mundo ajuda a separar, contar, juntam, veem quanto eles juntaram o ano inteiro e começam a fazer projetos. O que nós vamos fazer com esse dinheiro, queridos? O que você gostaria de fazer? Eu quero ir no zoológico. Eu quero ir no shopping. Eu queria isso. E aí organizam. Mas dá esse dinheiro? Não dá esse dinheiro? Olha a riqueza disso. Isso é pertencimento, isso é trazer para a realidade da vida. Mas isso que você está pedindo é muito caro, esse dinheiro não alcança. Veja que coisa linda. Isso é um pai e uma mãe leigos, não são psicólogos, e faziam isso com o filho, com os filhos, tá? Com os filhos aí, 2 filhinhos vivendo isso o ano inteiro, vendo de onde que vem o dinheiro. O papai foi trabalhar, mas trouxe o dinheiro, vamos pôr o dinheirinho ali, e fazendo projetos junto para aquilo que juntaram, uma coisa lindíssima. A gente aprende muito com os pacientes também, tá? E aí essa realidade, então, é uma realidade o quê? De pertencimento. Use isso com os teus filhos, coisas simples do dia a dia. Traga para os rituais do dia a dia, tá? Fazer projeto de família, fazer as contas do mês, faz o teu filho sentar com a calculadora do lado e somar tudo que você gasta no mês, tá? Quanto você gasta com Unimed, quanto você gasta com a escola dele, quanto você gasta com saúde, com educação, com alimentação, tudo que você põe na tua lista, faça isso com o teu filho do lado, para ele perceber a realidade da vida. Vamos trazer os nossos filhos para a realidade, eles não vão loquear por aí, tá? Vamos pensar nisso. Então, são rituais do dia a dia, o almoço em família, todo mundo sentado na mesa, comendo junto, né? Chorando as suas mágoas junto, dividindo as suas alegrias e conquistas naquele momento, pedindo ajuda, pedindo opinião, né? O que você acha que eu devo fazer, filho? Tô com esse desafio na minha vida. Você vai pensar, é só uma criança, deixa ele falar. Deixa ele perceber que a ideia dele é importante, e às vezes você vai ouvir pérolas dessas crianças que você nem imagina. No mínimo, muitas vezes vai fazer você se sentir leve, ver a leveza, a pureza do teu filho ali na tua frente, te trazendo assim algo que vai
te fazer sorrir, te fazer perceber que você não tá sozinho no mundo, né? Então, assim, ó, traga o teu filho para as rotinas, para os rituais do dia a dia, ok? O DSM, o diagnóstico de saúde mental, ele vai trazer para nós, assim, ó, patologias, tá? Diagnósticos, como TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, pânico, ansiedade de separação. Esse ele coloca como os mais comuns nessa fase do desenvolvimento da adolescência, tá? Na prática, esses diagnósticos eles não aparecem de uma forma tão clara. Ele vai aparecer mascarado no comportamento do teu adolescente no dia a dia, tá? Então, como eu falei para você, ficar com o radar ligado, ficar antenado. Agora eu vou dizer para você no que você tem que ficar antenado. O que você tem que observar? Vamos lá. A irritabilidade, como eu falei, então, se a irritabilidade se perpetua, a criança fica irritada por muito tempo, que perdura, né? A evitação escolar ou social, não quer ir para a escola, não vai de jeito nenhum, não quer sair com os amigos, não quer chegar em ambientes onde estejam os colegas. Isso é um sinal para você de que algo não tá bom. Tenta conversar com o teu filho, acolher o teu filho, fazer com que ele se abra. Se ele não se abrir, vai na escola, ver o que está acontecendo. Tenta entender esse processo para você poder ajudar, porque tem algo de errado aí, tá? Se você pensar em queixas somáticas, dores, né? Soma, corpo. Então vamos pensar lá, dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca. Se você pensar assim nessas dores que são recorrentes, deu uma dorzinha de estômago ali um dia, é uma coisa. Dor de estômago todos os dias, radar ligado, o que tá acontecendo? Dor de cabeça todos os dias, radar ligado, o que tá acontecendo? Tem algo a mais. Não adianta dar só ali um paracetamol e achar que tá tudo bem, não. Vai olhar, né? Tem algo a mais. Fica com o radar ligado para medos, tá? Medos, preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer, medos excessivos, então é uma forma mascarada de aparecer um problema aí de saúde mental que precisa ser encarado, resolvido, acolhido, cuidado por você, né, do teu filho adolescente, e dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, insônia, tá? Então, se você perceber essas coisas, fica com o radar ligado. Isso você vai achar no DSM-5, tá? No DSM-5, no capítulo Transtornos de Ansiedade em Crianças e Adolescentes, tá? É dessa fonte que eu tirei para trazer para vocês. E agora vamos para frente, então, que nós temos mais um pouquinho ainda de conteúdo para caminhar, que bem interessante. Quando a gente trabalha com adolescente, a gente vai tentar abordar o pensamento automático do adolescente, tá? Eu busco encontrar qual é o pensamento automático que ele tem, que muitas vezes é disfuncional, que acaba fazendo ele sofrer. Que pensamento é esse? Que vem automaticamente, né? Alguns chamam de pensamento intrusivo, mas é um pensamento que vem automaticamente e que é disfuncional, que vai fazer sofrer. A gente tenta trabalhar a fantasia. Adolescente é muito fantasioso, né? Ele traz um contexto catastrófico para as coisas, assim, tudo é gigante. E aí a gente vai trabalhar essa catastrofização do pensamento dele para trazer para a realidade, contextualizar, ampliar o repertório para que ele venha diminuindo a ansiedade, se sentindo mais dentro de um processo real. Trazer da fantasia para a realidade. De novo, eu digo isso para vocês porque é muito importante. Coloque o seu filho num processo real de vida, tá? Essa série, ela vem trazer alguns questionamentos como: os pais realmente conhecem os seus filhos? No último episódio, tá os dois pais lá, e os dois pais, eles estão... eles acho que tem a conversa mais sincera que eles já tiveram na vida. Os dois choram junto, conversam junto, e eles estão ali vendo onde foi que eles erraram,
né? Aparece nitidamente ali, naquele contexto do último episódio, o luto pelo Jamie que eles perderam. Eles tinham um filho na cabeça. E toda aquela situação fez eles verem quem é esse Jamie. Quem é essa criaturinha que tá aí? Não é o Jamie que eu conheço. Não é o meu Jamie. Tá? E aí eu questiono você. Você conhece mesmo o teu filho? Ou você enxerga ele do jeito que você quer enxergar? Olhe para o teu filho. Entenda quem é o teu filho e aceite, acolha ele do jeito que ele é. Tem pais, gente, que não toleram os filhos nem na mesa, porque irrita, porque dá trabalho quando são pequenininhos, né? Você, pai, você, mãe, tem obrigação de aprender a conviver com o teu filho do jeitinho que ele é. Então, não fuja dessa convivência, enfrente essa convivência. Eu me lembro quando minha filha era pequenininha e eu vinha do trabalho cansada, muito cansada, eu trabalhava, sempre trabalhei muito, né? E ela tinha uns 4, 5 aninhos, ela queria brincar, né? E eu chegava, eu sentava no chão com ela, num cansaço, e eu pensava, ai meu Deus, mais isso, né? E ela vinha com aquele jeitinho dela, e ela brincava, e ela falava, e ela assim, numa fase muito bonitinha, de 4, 5 anos, e aquilo ia me desligando das minhas preocupações, e eu ia rindo junto com ela, e eu acabava ali, descansando a minha cabeça junto com ela. Então, às vezes, o que parece que vai ser ruim, acaba sendo muito bom. Dê espaço para o teu filho, porque você precisa dessa convivência, ele precisa dessa convivência. É mais fácil a gente jogar para o celular, jogar para o computador, né? E criar 1000 contextos para preencher o nosso dia, que não sejam os nossos filhos, mas a gente precisa de convivência, de presença. Muitas vezes a gente está na sala de TV, cada um com o seu celular, e ninguém está com ninguém. Busque interação, você tem que ser o agente de interação. Você vai deixar o celular um pouquinho de lado e vai conversar, vai mexer com ele, vai falar, vai trazer uma piadinha, vai quebrar o gelo, vai dar risada, vai ajudar a escolher um canal, vai vibrar junto, fazer como eu faço, que eu choro e vibro junto com os filmes e as séries, né? Então, é importante que você tente interagir, pertencimento, gravem essa palavra não pode sair do repertório de um pai de adolescente, pertencimento, tá? E aí eu pergunto, você conhece realmente o teu filho? Tem um mundo invisível aos pais, que eles vivem no quarto. Tem um mundo invisível aos pais, que eles vivem no computador e no celular. E aí você vai me dizer, mas eu não tenho como controlar isso. E eu entendo. Eu também sou mãe de adolescente e a gente não tem como controlar tudo. Seria uma pretensão muito grande a gente imaginar que vai controlar tudo. Não vai. Mas se você ficar atenta ao comportamento, ficar atenta aos sinais, tá? Você vai sim entender se tem algo de bom ou de ruim acontecendo. Você vai entender se ele está seguindo um caminho bom ou um caminho ruim. E isso é suficiente. Você não precisa saber de todos os detalhes, mas você precisa se antenar se ele está indo por um caminho bom ou não, se ele está lidando bem com as emoções ou não. Isso é uma coisa que o teu radar vai perceber, independente dele te contar ou não. Independente de você ir lá jogar com ele ou não. Embora seria bem legal você jogar um pouquinho com ele e ver o que ele tá jogando. Tem a mãe de um amiguinho do meu filho que joga com eles, porque eles jogam em grupo, né? Uma coisa muito legal dessa geração, poder jogar em grupo com os amigos, cada um na sua casa, cada um no seu computador e todos juntos ali, vibrando junto. Esses dias eu fui ver um joguinho que ele tava jogando e eu achei fenomenal. Eram 5 amigos, o grupo deles, tá? 5 amigos e cada um era um personagem do jogo. Os 5 acorrentados e eles tinham que fazer um percurso. Eu achei aquilo fenomenal. Eles estavam acorrentados, então os pés eram presos por correntes, os 5.
E aí eles tinham que subir, descer, tinha um monte de desafio, e aí subia, um conseguia pular, outro conseguia pular, o outro conseguia, o quarto não conseguia, puxava os 5 para baixo. É muito divertido, é muito gostoso para eles. E tem a mãe de um amiguinho que senta e joga com eles. Eu não sou essa mãe, não tenho essa habilidade. Eu dou umas olhadinhas, converso um pouquinho, mas tem uma mãe que senta e joga com eles. Eu acho o máximo isso, isso é muito legal. E a gente precisa sim. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Ah, que legal, obrigada, Rafa. Olá. Então, assim, a gente precisa realmente, assim, ó, tá junto com eles, tá? Você não vai saber de todos os detalhes, nem tem essa pretensão. Você não vai saber de tudo, eles não vão te contar tudo. Você, mãe, você, pai, é quem ensinou o que era certo e errado. Você disse não, você foi dura com eles em alguns momentos, você precisou educar, você era mãe. Então, eles têm algumas travas com a gente, isso é perfeitamente normal. Você não é uma mãe ruim porque ele não te conta tudo. Se ele não te conta tudo, ok, faz parte da vida, faz parte da relação mãe, filho, pai, filho, mas você precisa estar com o radar atento para perceber o comportamento e perceber se o caminho está sendo bom ou ruim. Porque se o caminho está sendo ruim, você vai ter que agir, tá? Se o caminho está sendo bom, gente, solta, libera, deixa viver, né? Projetos bons a gente apoia, a gente ajuda, a gente dá suporte, então a gente precisa estar antenado, ok? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Ali na série, então, a mãe traz que ela via a luz ligada tarde por baixo da porta. Gente, essa mãe não estava vendo o que esse filho estava fazendo. Porta fechada. O que ele estava fazendo? Ela não sabia que ele estava sofrendo bullying na internet, ela não sabia de nada. E aí nós vamos pensar que o comportamento do filho tinha que ter avisado alguma coisa. Na série não aparece, porque são cortes, né? Não aparece se ele tinha algum comportamento que avisasse, que mostrasse para ela os perigos eminentes. Mas a gente na vida real, sim, pode estar observando, a gente vive a vida sem cortes, a gente vive a vida real 24 horas, mais 24 horas, uma depois da outra, e a gente sim vai poder ter o radar ligado e observar os nossos filhos e realmente estar com eles, tá? Pertencimento, gravem essa palavra. Vamos pensar, deixa eu só ver o que eu anotei aqui mais, para não me perder e não deixar nada importante para trás. Isso eu já falei. A série fala de uns códigos. Ah, isso eu pensei aqui, ó, que eles têm um código próprio deles. Eu me lembro quando era criança, a gente tinha códigos entre as amigas, assim, a gente fazia uns símbolos e se escrevia coisas que só a gente entendia, né? Hoje é mais chique, hoje é digital o negócio, né? Então eles vão falar em red pills, vão falar em símbolos aí, que talvez você, pai e mãe, não saibam o que é, né? Não saibam o que é, mas o senhor Google ali diz bastante coisa para nós. A gente sempre conhece alguém assim que é da geração deles e que pode dar uma antenada. Então, se vê alguma coisa estranha, vai atrás, radar ligado. O adolescente a gente não dorme, a gente tem que ficar ativo, atento e com o radar ligado, tá? Fiquem atentos, deem apoio para o adolescente de vocês, tá? Vocês estão com alguém aí com a personalidade em construção. Eu fui atrás dos dados de criminalidade, porque eu pensei assim, não, um adolescente de 13 anos dá 7 facadas em alguém, isso é totalmente irreal. Foi, né, o meu eu aqui, o meu coração, querendo se acalmar de ver uma situação grotesca daquela. E eu pensei assim, quais são os índices? Qual é a chance de um adolescente de 13 anos pegar uma faca e dar 7 facadas numa menina da idade dele? Isso não é uma coisa que faça parte do nosso contexto. E aí busquei dados reais. Atenção, meus queridos, olha o que eu achei lá. O SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tá? Os menores infratores no Brasil, eles são assistidos por um sistema socioeducativo,
certo? Menor no Brasil é abaixo de 18 anos, e essas crianças abaixo de 18 anos, então, nos centros socioeducativos tem 16 mil jovens internados. O Brasil tem 211 milhões de pessoas. Se a gente pensar nesse contexto, 211 milhões de pessoas, 16 mil é nada, é uma condição pequena, tá? Pequena. Se você pensar em 16 mil jovens numa situação como a que aquele menino da série estava vivendo, a gente sofre, né? Porque uma vida já traz sofrimento de pensar em estar nessa situação. 16 mil é sofrimento. Mas se a gente jogar nesse contexto de 211 milhões de pessoas, a gente vai ver que é um índice pequeno. Quem são eles? Busquei nas estatísticas, olha só. Os atos infracionais que esses 16 mil que estão nos centros socioeducativos cometeram são 37% é roubo, tá? Roubaram uma loja, roubaram um tênis, bateram carteira e foram presos. Eles não vão para a cadeia normal, eles vão para os centros socioeducativos. 37% por roubo, 23% por tráfico de drogas. Olha aí os traficantes usando essas crianças, tá? Então, esses menores, 23% é no tráfico de drogas que são presos, 9% é por homicídio. 9%. O Jamie foi preso por homicídio, ele matou uma menina, tá? 9% dos 16 mil dá para nós 1.440. 1.440 adolescentes no Brasil, em dados de 2022, foram presos por homicídio. É um número pequeno, perante a 211 milhões de brasileiros, mas dói de ver essa realidade existe. Veja que a gente vive num mundo, assim, numa zona de conforto, né? A gente vive numa zona de conforto tão tranquila, de repente uma classe social que não convive tanto com isso, mas tem no nosso país, então no ano de 2022, 1.440 adolescentes mataram pessoas e foram presos por isso. E 5% é por porte ilegal de arma, tá? Então, furto, lesão corporal, estupro, crimes contra o patrimônio, isso seriam as causas, outras causas de serem presos. A faixa etária desses adolescentes presos é 16 e 17 anos. 13 anos não, tá? 16 e 17 anos é o que aparece nas nossas estatísticas, então talvez seja aí a fase mais preocupante. 94% são do sexo masculino, 94% são meninos. E mais de 70% desses 16 mil ou estavam fora da escola, ou tinham várias reprovações na escola. Reprovou, olha o que eu falei antes lá de pressão social e acadêmica. Então, assim, reprovou, não se deu bem nada, né? Acabou indo para marginalidade. Então, 70% estava fora da escola. Não tem projeto, gente. Adolescente a gente conduz com propósito, projeto, perspectiva. Adolescente sonha e a gente tem que permitir que eles sonhem com algo concreto, algo que eles possam atingir. Isso mobiliza aquela força, aquela energia que o adolescente tem para algo saudável. Se eu não tenho uma perspectiva saudável, eu vou me envolver com qualquer catrefinha que aparecer por aí. Eu preciso ter perspectiva, sonho, eu preciso querer construir algo. É assim que a gente lida com o adolescente. Você, pai, mãe, que quer construir algo, saúde mental para o seu adolescente, é isso que você tem que fazer. Vamos lá, trouxe coisas preciosas aqui, gente. Realismo, puxar para a realidade, pertencimento. E agora vamos pensar em projeto, perspectiva, propósito. Oi, Solange, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Joia? Então, assim, ó, esses são os dados, tá? Daí eu busquei dados na Unicef, tá? Busquei dados no SINASE, busquei dados importantes, mas acaba se repetindo. Então, a estrutura do crime no Brasil hoje, vinculado a adolescentes, é essa que eu passei para vocês, tá?
Meninos, 16, 17 anos, 70% estão fora da escola ou são repetentes na escola. E aí, a maior parte é por roubo e tráfico de drogas, ok? Nós temos aí 50% dos casos com roubo e tráfico de drogas. Vamos lá, então. Se a gente pensar nos Estados Unidos, os Estados Unidos traz para nós sempre referência, os Estados Unidos pra gente, né? Então, os Estados Unidos traz para nós crimes de adolescentes de 12 a 17 anos. Olha só, 12 a 17 anos. Lá a realidade parece ser diferente, talvez seja a fiscalização, a polícia deles, né? Nossa polícia talvez faça vista grossa antes dos 16, para as estatísticas estarem colocando só 16 anos. Acho que não tem nem onde prender essas criaturinhas, né? Aqui a gente não tem estrutura. Então, representam 7% dos crimes violentos. No Brasil, é 9% dos crimes. Nos Estados Unidos, 7% dos crimes são cometidos por adolescentes, tá? Dos crimes violentos do país são cometidos por adolescentes. E na Europa vai aparecer vandalismo, furto em lojas, participação em briga de grupo, tá? Mas é uma realidade bem parecida, então, que aparece aí, é uma minoria, mas existe sim. E eu quero falar para vocês, e agora já tô quase na reta final, já deu aí 1 hora de live, vamos lá, tô quase na reta final, quero falar para você pai, para você mãe, a importância do vínculo. Meus queridos, na série a mãe não tem vínculo com ele. Esse pai parece que trabalha bastante também, ele é pouco sisudo, é um bom pai, é uma família funcional, uma família comum, né? Uma família comum, pai trabalhador, a mãe também trabalhadora, se vira, eles acabam não tendo vínculo. Então, invista no vínculo com o teu adolescente, com a tua criança. O vínculo é outra palavrinha aí, gravaram? Pertencimento, tá? Pertencimento, perspectiva, vamos pensar no vínculo. Talvez a tua firmeza não resolva mais. Você briga e ele faz de novo, você briga e ele faz de novo, né? O que vai conduzir é o vínculo. Eu tive semana passada um atendimento de uma adulta, olha só, olha o que ela me disse. Ela disse assim, ó, que quando ela era adolescente, fazia faculdade, metade da turma dela usava droga. Que usavam muitos usavam droga, e ela ia na balada, ela ia na festa e ela não usava. E daí ela disse, sabe que eu fiquei pensando por que eu não usava? Por que eu não fui no embalo deles? E daí ela lembra da mãe dela dizendo assim, ó, você não vai. Pode chorar o que você quiser, mas você não vai, porque você é minha filha. Você me pertence e filha minha não vai dar errado na vida. Essa mãe, ela estava enquadrando, ela estava dando limite e ela estava trazendo pertencimento. Você é minha filha e filha minha não dá errado na vida. Hoje, ela é uma mulher bem-sucedida, realizada com aquilo que ela é, gosta de ser quem ela é, tem orgulho de si mesma. E é isso que nós pais queremos dos nossos filhos. Que eles cresçam, que tenham sucesso, que tenham orgulho de si mesmos, que sejam felizes, né? Então vamos pensar nesse contexto, pertencimento, tá? Vínculo é o que conduz o adolescente, vínculo e perspectiva. Tenha vínculo com o teu filho, construa, fortaleça o vínculo com o teu filho, porque é o vínculo que vai fazer ele pensar, não vou magoar meu pai e minha mãe, não posso fazer isso com meu pai e com a minha mãe, é o vínculo, tá? É o pertencimento. Esse daqui, então, e agora estamos na reta final, vamos lá. Nós vamos pensar então que quando a gente aborda um adolescente, eu vou abordar já tentando encontrar os pensamentos antecipatórios que geram o desconforto dele. Que pensamentos são esses que se repetem e geram o desconforto dele, tá? Quando eu consigo encontrar esses pensamentos, eu vou trabalhar direto nesses pensamentos. E aí sim, a gente vai ver uma reestruturação, ok? Vamos pensar que construir um vínculo de segurança, onde eles sintam que você
é o porto seguro deles, eles vão dar as saídas deles, vão fazer as incursões deles pela vida, mas eles vão voltar para buscar segurança, estabilidade em você. Você precisa ser um vínculo forte, você precisa ser a conexão segura que eles têm, eles precisam confiar em você. Ele precisa confiar que você realmente está ali ajudando ele a construir algo. Isso a gente não faz com agressão. Isso a gente faz com acolhimento, com escuta ativa, qualificada. Escute o teu filho, ouça. Ouça o que ele diz, mesmo que seja por comportamento. Às vezes eles não falam muito, né? A gente que quer que eles falem, eles não falam muito. Assim, muitos adolescentes, então, que são envolvidos com atos infracionais, isso é a estatística que traz para nós, tá? Os adolescentes envolvidos com atos infracionais, que são atos de violência, atos aí que são recriminados, eles têm transtorno de ansiedade, têm depressão, têm traumas complexos, têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e às vezes isso não foi diagnosticado, não foi visto, não foi diagnosticado, não foi cuidado. Por isso que eu digo para vocês e repito assim, ó, radar ligado, fiquem antenados, porque é o teu radar que vai fazer você perceber tem algo de errado. A gente conhece o filho que a gente tem. Você conhece o filho que você tem. Então assim, ó, radar ligado, fica antenado, e a ausência de diagnóstico precoce pode acarretar em atos infracionais lá na frente. Então, o quanto antes você perceber que tem algo de errado, o quanto antes você buscar ajuda, antes você vai ter esse equilíbrio, essa reestruturação, isso que a psicologia faz, né? E que realmente ajuda e constrói o teu adolescente, tá? Psicoterapia, grupos terapêuticos, tudo isso pode ajudar. Então, busque ajuda se você sentir que você não deu conta sozinho, ok? Para encerrar, quase acabando então, tá? Tá. Então, assim, ó, o que eu queria que a gente pensasse agora, pra gente estar encerrando, é o seguinte, olha lá. Quando terminei de ver a série, eu não consegui parar e eu fui até o final, maratonei esta série. São quatro episódios, mas assim, fui até o final. E quando eu cheguei no final, eu tava muito mal mesmo. Tava ansiosa, angustiada, com uma sensação ruim. A gente que é pai, que é mãe de adolescente, a gente tem essa preocupação. E de onde vem essa preocupação? Vamos lá, então pensem comigo que é natural que você fique preocupado, tá? Não é porque você seja doente, não é porque você seja um desequilibrado, você é pai, você é mãe. E chega nessa fase, os adolescentes vão ganhando autonomia, aquela criancinha que você pegava pela mão e carregava para onde você ia, né? Que você dizia não faça, e a criança tinha a tendência a obedecer, de repente eles ganham autonomia. Depois dos 10 anos, eu falo que dos 6 aos 10 anos é a melhor fase do filho. Antes dos 6 eles dão trabalho, eles cansam. A gente ama, é uma coisa lindíssima, mas cansa. Dos 6 aos 10, eles são maravilhosos, eles fazem tudo sozinho. E amam a gente assim, ó, como a coisa mais sagrada que eles têm na vida. A gente é super-herói para eles dos 6 aos 10 anos. Eles ajudam a gente em tudo, eles fazem tudo sozinho, tomam banho sozinho, comem sozinho, dão conta e ajudam a gente ainda. Passou dos 10 anos, eles vão ficando meio teimosinhos, e aí eles começam a ganhar autonomia, eles começam a ganhar independência, começam a sair na rua sozinhos. Me lembro a primeira vez que eu deixei minha filha sair sozinha na rua. Eu fui atrás, eu fui atrás. Eu tava tão angustiada de deixar ela sair sozinha na rua. Aí eu vi que não aconteceu nada, querida, cuidou para atravessar a rua, andou direitinho, foi no lugar que ela tinha que ir, voltou. Eu falei, ai, Tamara, que bobagem, mas é uma coisa de mãe, né? A gente acaba querendo proteger, né? Com o segundo já foi mais fácil, porque daí eu já vi que não tinha perigo e a coisa fluiu melhor. E aí a gente vai pensar que a gente fica assim, preocupado, angustiado,
E essa autonomia, essa liberdade que eles começam a ter, assusta a gente. Além de eles terem mais liberdade, mais autonomia, eles começam a ter um pouco mais de autoridade, eles começam a se impor, a falar mais alto, a questionar o teu não. Eles começam a trazer para a gente desafios que fazem com que a gente se sinta, às vezes, impotente. Você começa a perceber que você perde o domínio. E isso acaba fazendo com que a gente fique ansioso, angustiado. Então, assim, ó, o que eu vou dizer para você, pai e mãe? O teu adolescente certamente está mais distante que você, encontrou um grupinho com o qual ele se identifica, ele escolheu outros mestres. Não é mais você o mestre dele, não é mais você que diz o que é certo, o que é errado. Ele internamente escolheu aquele grupo e aquele grupo determina o que é certo e o que é errado. Aquele grupinho que ele escolheu, os valores, as regras que aquele grupinho definiu, é o que acaba determinando. Então, assim, ó, você, pai e mãe, vão estar nessa fase mais distantes dos teus filhos, mesmo que você não consiga, tá? Mesmo que você não consiga se aproximar como antes, porque isso é esperado, isso é saudável. Eles estão experimentando algo que você não pode ensinar para eles. Eles estão experienciando algo que eles têm que viver lá fora com outro grupo, não com você, tá? Então esse afastamento é natural, não é porque você seja uma má mãe ou um mau pai. Esse afastamento é natural e você vai ter que agora começar a confiar na criação que você deu até ali. Quem é pai de filho pequeno, pensa na criação que você está dando, porque nessa hora é isso que conta. Então confie na criação que você deu, nos valores que você passou, tá? E carregue esse adolescente de responsabilidade. Carregue o adolescente de responsabilidade, tá? Ele precisa se responsabilizar pelos atos dele, ele precisa entender que as coisas têm consequência, ele precisa sim ter hora para voltar e voltar. Se não voltar, já tem um combinado do que vai acontecer, e isso tem que acontecer. Se você prometeu, cumpra. Você precisa dar regras claras, você precisa ter rédea curta, mesmo sabendo que eles vão passar dos limites. Se você diz para ir até aqui, eles vão até ali, só para dizer que é eles que mandam na vida deles, tá? Então você sabe que eles vão ousar um pouquinho e isso também é saudável. Isso está mostrando que eles não são amebas, que eles são pensantes, que eles vão além, que eles têm um pensamento lógico, né? A lógica deles nem sempre é que a gente gostaria que eles tivessem, mas isso mostra, assim, ó, a saúde mental, tá? Esse passar dos limites faz parte da saúde mental. Então, rédea curta, confia na criação, nos valores que você passou e dê liberdade com responsabilidade. Este é outro segredinho da adolescência. Responsabilidade, ele precisa se responsabilizar pelas atitudes dele, tá? Curta essa fase, tá? É uma fase de muitos desafios, mas é uma fase também de muitos encantos, certo? É uma fase de muitos encantos, é lindo ver eles descobrindo a vida, descobrindo os namoros, tá? Descobrindo o beijinho, descobrindo o que é gostar de alguém, o que é se decepcionar com alguém. Existem desafios e existem também encantos nessa fase linda, aliás, em todas as fases dos nossos filhos, né? Tem desafios e tem encantos, então vamos viver os encantos da adolescência também. Meus queridos, essa série, assim, ela traz uma realidade que não é tão comum assim, né? A gente viu ali nos índices, que é um índice pequeno, que normalmente são crianças que estão em vulnerabilidade, estão afastadas de escola, estão reprovando muito na escola, não tem perspectiva de vida. Normalmente são essas as crianças que acabam chegando num nível de criminalidade que aparece na série. Na Inglaterra, eles não têm idade para incriminar crianças na Inglaterra,
Eles olham pelo tipo de crime, aparece claramente isso quando o policial fala, né? Eles tratam assim de uma forma bem agressiva, porque o crime é grave, independente de o menino ter 13 anos. E no Brasil, sim, se trata pela idade, então 18 anos é a nossa idade limite, né, para crimes, até o próprio diagnóstico. A gente precisa falar em transtorno de conduta sem uma definição assim, porque é uma criança em construção aos 13 anos. Então entenda isso do teu filho. O teu filho é um ser em construção, um ser em desenvolvimento. As palavras que eu falei assim, chave, são muito importantes, que é pertencimento, perspectiva, vivências claras, reais, trazer para perto, estar junto. Cuide dessa pérola que é o teu filho, tá? Estou aí à disposição, qualquer pergunta podem fazer. Eu tentei incluir as perguntas que vocês me fizeram nesse roteirinho que eu fiz de fala, né? Tentei incluir as perguntas e estou aí disposta a esclarecer dúvidas de vocês. Me chama no direct, me fala aí o que vocês querem saber, a gente vai conversando. Abração para vocês, fiquem bem. Boa noite. Obrigada, Solange. Obrigada pelas palminhas. Deixa eu voltar aqui. A gente falando, a gente acaba nem lendo o que vocês escrevem. Olha lá. Excelente live, alusões a questões importantes que às vezes vivenciamos. Ah, obrigada, Lu. Obrigada, querida. Joia, joia. Patrícia, que temos um de 10 e uma de 15. Desafiadora, amiga. 10 e 15, é isso aí. Eu tenho uma de 22 e um menino de 15. É muito especial ter os dois na minha vida, que bom que eles existem. Muito joia. Olha lá, obrigada, Lealice. Nossa, quanta coisa gostosa que eu perdi aqui, eu vou voltar e vou ler, olha lá. Janaína, obrigada. Aí, ó. Quem ama cuida, é isso aí, Solange. Quem ama cuida. Perfeito, vínculo, pertencimento, é isso aí, Luz, é assim que a gente conduz, tá? Eles deixam de fazer coisas erradas pelo vínculo, por não querer decepcionar. Não porque você disse que era para fazer ou não, ok? Vamos lá, não é só a vontade da gente que funciona nessa hora, vamos conversando. Ok, gente, muito obrigada, queridos, fiquem bem, tá? Fiquem bem. E conversamos por aí ao longo da vida, a gente se encontra. Abraço, até. Vou encerrar agora. Deixa eu achar aqui.